todo lugar onde pisar a planta do seu pé será seu. Essa promessa está escrita em Deuteronômio 11:24, onde narra a promessa de Deus aos seus filhos. Quais os territórios que você ainda não conquistou? Família, finanças, ministério. A vida é feita de batalhas e todos os dias precisamos lutar para conquistar o nosso lugar. Chegou a hora de você tomar posse dessa promessa. Participe conosco da campanha Pisando na Terra dos Milagres, em julho, aqui na Sara. Amém. Vamos dar início ao nosso culto, nos colocar de pé. Vamos nos achegar aqui mais pertinho, sentar mais aqui na frente. Amém? Aquietar o nosso coração, fechar os nossos olhos. Amém, Senhor. Você aí onde você está, comece a orar ao nosso Deus, a clamar pela presença dEle. Senhor, nesse momento nós nos achegamos a Ti, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus que a presença do Teu Santo Espírito esteja conosco nesse momento, invadindo esse lugar, invadindo cada coração, cada lar, Senhor, em nome de Jesus. Todos aqueles que não puderam estar aqui conosco, eu peço nesse momento a Tua visitação, Pai. Vem com a Tua presença, Senhor. Acalmar o nosso coração, a nossa mente. Em nome de Jesus, querido, comece a orar, deixa Deus ouvir sua voz. Comece a colocar diante dEle os teus pensamentos, a tua vida, as circunstâncias que você tem vivido. O Senhor tem saudade de nós, Ele quer ouvir a nossa voz. Fala conosco, Deus. Que o nosso coração, os nossos ouvidos possam estar sensíveis, Senhor. Comece nesse momento, Espírito Santo de Deus, a trabalhar nos nossos corações, a nos colocar, Senhor, no centro da Tua vontade, Pai. Comece nesse momento a colocar a Tua família, os Teus entes queridos diante do Senhor. Comece a falar com Ele nesse momento. Aí aonde você está, levante as suas mãos. Senhor, eu peço em nome de Jesus, o Senhor nos conhece, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece aquilo que nós temos enfrentado, Deus. Por isso eu peço em nome de Jesus que nesse momento o Senhor esteja nos levantando, nos sustentando, Pai. Nos posiciona, Senhor, para viver no centro da Tua vontade. Pai, nós queremos nos esvaziar nesse momento, esvaziar de nós mesmos, Deus, e ser enchidos, Pai, preenchidos pela Tua presença. Por isso eu peço nesse momento, em nome de Jesus, que o Senhor venha inundar, Pai. Nós temos fome, nós temos sede de Ti. Vem, Senhor, com o Teu rio, limpando esse lugar, limpando o nosso coração, Deus, inundando, Senhor, o nosso ser. Peça ao Senhor que Ele venha inundar o seu coração. Ele é o próprio rio, um rio de água viva. Peça a Ele para que Ele te leve a essas águas tranquilas, para que Ele te ensine a descansar. Em nome de Jesus, comece a colocar diante dEle os teus sonhos, os teus planos, porque nós sabemos que o nosso Deus é maior. Nosso Deus é maior do que qualquer circunstância que a gente possa estar enfrentando agora. Comece a colocar diante dEle aquilo que está no seu coração. Às vezes nós passamos durante a semana, uma semana tão corrida, atribulada com os nossos afazeres, mas esse é um momento seu e do nosso Deus. Não desperdice esse momento.
mas se derrame diante dele. Em nome de Jesus. Amém? Vamos nos alegrar um pouquinho. Essa música vocês conhecem. Vamos nos alegrar, né, na presença do nosso Deus. Amém? Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Nós sabemos, Deus, sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar, e me levará em ti confiar. Então eu direi, oh, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Então eu direi, oh, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença, Senhor. Amém. A gente pode ter absoluta certeza, né? Que se o mar não se abrir, se a gente não conseguir andar sobre as águas, Deus vai nos ensinar a mergulhar, amém? Feche os teus olhos nesse momento. É isso que nós queremos, Deus. Nós queremos mergulhar no teu amor, Pai. Nós queremos ser cheios, cheios, cheios de ti, Senhor. Acalma o teu coração em onde você está. Deus, nós estamos aqui nesse momento porque nós queremos nos derramar diante de ti, Pai. Derramar diante do Senhor aquilo que nós temos de mais precioso. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, Senhor. Vamos declarar isso, amém? Sim, Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou nervoso. Sim, Deus, nos derramamos diante de ti. Outra vez diante
de ti abro meu coração. Se derrame diante do Senhor e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, pois tua bondade liberta o meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, só tu és. Tu és formoso, Deus. Oh, Deus, tu és lindo, Pai. Tu és o nosso Senhor. Continue com os teus olhos fechados. Continue adorando, louvando o nosso Deus. Santo, santo, santo. Só tu és santo, Deus. Nós te adoramos, nós te louvamos essa... Em nome de Jesus. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico é o que se assenta sobre o trono do céu. Vamos declarar mais uma vez. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos, Deus. Seja entronizado nesse lugar, Senhor. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos. Jesus lhes honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Seja adorado nesse lugar, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu
nós te adoramos por quem o Senhor é. Obrigado pelo teu imenso amor. Em nome de Jesus. Olá, povo de Deus. Feche teus olhos. Curve a tua fronte. Nos nossos últimos cultos, nossos últimos momentos, temos orado e clamado a Deus pela vida dos nossos familiares, pela vida de todos aqueles que não podem estar conosco neste momento, neste lugar. Por isso, nesse momento, eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos, curva a tua fronte. Quero convidar você nesse momento a abrir o teu coração ao Senhor. Enquanto os teus olhos estão fechados, eu pergunto para você, como tem andado a tua família, a tua casa, teus filhos, o ambiente que você tem estado, você tem vivido. Abre o teu coração ao Senhor. Senhor, este momento nós te louvamos, nós te damos graça, te louvamos e te agradecemos, porque nós somos o teu povo, que verdadeiramente reunidos na tua casa neste momento, nós possamos clamar pelos nossos queridos que não podem estar conosco, pela vida dos nossos pais, pela vida dos nossos filhos, pelo nosso cônjuge. Tantas pessoas que nós conhecemos e amamos têm vivido dias de desespero, de extremo medo, de extrema preocupação. Nesse momento nós fechamos os nossos olhos e clamamos ao Senhor e te adoramos, Pai. Tu és bem-vindo neste lugar, em nossa vida. Tu és bem-vindo no nosso meio. Inclina os teus ouvidos, Senhor, ao meu clamor este momento, a minha adoração, o meu louvor, Pai. Feche teus olhos, abre o teu coração a Ele. Existe um rio, que flui do teu. Ô Senhor, ouve o nosso louvor, Pai. Águas que correm do trono. Aleluia. Que o Senhor possa transbordar a tua presença em nossas vidas, Senhor. Aleluia. Levante a tua voz. Declare ao Senhor que está neste lugar. Diga a Ele. Quero beber do seu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir das águas. Nós queremos, Senhor. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a nossa fonte, Senhor. Tu és o nosso socorro, Senhor. Aleluia. Declara ao Senhor este momento. Clame pela tua família. Nós necessitamos de Ti, Senhor. E águas que correm do trono.
águas que curam feridas. Que o Senhor possa passar por nós, Senhor. Por onde o rio passar. Transborda em nós tua presença, Senhor. Aleluia. O Senhor está neste lugar. Glória ao Senhor com todo o teu ser, de todo o teu coração. Levanta a tua voz, diga a Ele: quero beber do seu rio, Senhor. sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Nós queremos, Senhor. Eu quero beber da sua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a nossa fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Senhor, Tu és o nosso rio. Tu és aquele que nos enche de esperança, de expectativa por dias melhores. Só o Senhor é capaz de tirar toda dor, todo medo, toda insegurança, Pai. Visita o nosso coração neste momento. Quantas inseguranças nós temos vivido com os nossos familiares, com os nossos amados. Quantos medos cada um de nós temos vivido, Senhor. Quantas inseguranças cada um de nós temos passado, Senhor. Só o Senhor é capaz de tirar toda a incerteza de dentro de nós e colocar a certeza de que o Senhor é o nosso Deus. Tira de nós todo medo, tira de nós tudo que nos faz afastar da Tua presença, que nós possamos nos firmar na Tua palavra, que nós possamos crer que verdadeiramente o Senhor é o nosso Deus, de que o Senhor é maior do que tudo isso, e de que sim, o Senhor está neste lugar, Senhor. Visita a vida de cada um de nós que está neste lugar, cada um de nós que nos ouve, cada um de nós que nos assiste, Senhor. Visita-nos este momento, que verdadeiramente o Teu Espírito Santo possa falar às nossas vidas e aos nossos corações, Pai. É o que nós oramos e também é o que nós clamamos a Ti com todo o nosso ser e de todo o nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso, amém? Amém. Cumprimente essa pessoa que está do seu lado, é claro, de longe, né? Pode sentar no seu lugar. Muito bom poder estar com vocês, muito bom poder estar mais um domingo na casa do Senhor, poder adorar Ele com todo o nosso coração. Queria compartilhar com você uma palavra, eu queria te fazer uma pergunta, né? Os nossos alunos do Instituto de Vencedores provavelmente terão a resposta. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado, quem foi o Salvador do Egito? Pergunta para essa pessoa, quem foi o Salvador do Egito? E agora, pastor? Eu nem sabia que o Egito estava correndo perigo, né? Teve um momento na Bíblia que correu graves perigos, né? Quem foi o Salvador do Egito? E aí, quem pode me dizer quem foi o Salvador do Egito? Eu já ouvi várias coisas, teve pessoas que me falaram que foi Moisés. Moisés não foi o Salvador do Egito, ele foi aquele, pode-se dizer, o Salvador do povo de Deus, né? O Salvador dos judeus, tirando eles do Egito. Mas provavelmente quando eu faço essa pergunta, a grande maioria das pessoas respondem que foi José.
Foi José o salvador do Egito, amém? Amém ou não? Não foi José, gente? Quem que foi então? Quantos acham que foi José? Levanta sua mão. Quantos acham que foi outro? Levanta a mão. Quanto não acha nada? Eu nem lembro, pastor, que o Egito estava correndo perigo, quanto mais quem foi o salvador, né? Mas a Bíblia diz que sim, o Egito teve um momento de profunda preocupação, profundo medo, né? E houve um salvador. E esse salvador, muitos acreditam, ou a grande maioria acredita, que foi José. José que interpretou os sonhos do faraó, né? A Bíblia diz que Faraó, quando dormia, teve 2 sonhos, e nesses sonhos ele tinha uma visão de alguma coisa que ele não conseguia compreender. Ele não entendia exatamente o que era. Então, quando você vê essa história, você percebe o quão importante foi José para aquele povo. Porque se José não tivesse falado dos sonhos para o faraó, o que seria do Egito? Por isso, José foi o salvador do Egito, amém? Eu não consegui convencer vocês ainda, né? Quem acha que não foi José? Levanta a mão. Pronto, agora ninguém mais acha. Mas eu quero mostrar algo para você. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 41. Gênesis 41, a Bíblia nos traz essa história. Eu queria pincelar aqui alguns versículos para você poder entender melhor. Amém? Gênesis 41, versículo 8. A palavra do Senhor nos diz que aconteceu que pela manhã o Espírito perturbou-se e o enviou e chamou todos os adivinhas do Egito e todos os seus sábios. E o faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse os sonhos do faraó. Então falou o copeiro-mor ao faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje, estando o faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sobre uma prisão na casa do guarda, a mim e ao padeiro-mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação dos sonhos de que sonhamos. E no versículo 12, e ali estava conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhes, e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. Até aí, feche os teus olhos. Eu gostaria de orar com você esse momento. Feche os teus olhos, curve a tua fronte. Senhor, esta é a tua palavra, Pai. A tua palavra que é viva e que é eficaz dentro de cada um de nós. Fala conosco neste momento. Fala aos nossos corações, às nossas vidas. Senhor, como é rico esse momento para cada um de nós. Estarmos na tua casa e na tua presença. Que nada venha nos tirar este momento, nos impedir de ouvir a tua voz, Pai. Por isso, fala a nossa vida, fala ao nosso coração. Nós queremos te ouvir, Senhor. Fala conosco. É o que nós oramos e é o que nós clamamos a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Por muito tempo, eu já ouvi muitas pessoas falando sobre essa história. Eu já li sobre essa história. E nós olhamos e acreditamos que José foi o homem que conseguiu transformar o Egito, impedindo, né, que tudo aquilo que o faraó sonhou se tornasse realidade. Mas eu quero dizer para você, quem foi uma das pessoas mais importantes do Egito, que talvez você nunca se atentou. A Bíblia diz que foi o copeiro. Nossa, pastor, o copeiro? O copeiro foi mais importante que o faraó que teve o sonho. O copeiro foi mais importante que José,
que desvendou o sonho. Pastor, por quê? Porque o copeiro foi aquele capaz de ligar um ao outro. O copeiro foi aquele que foi capaz de trazer o sonhador com o interpretador, para que juntos pudessem achar uma saída para o Egito. Aquilo que o faraó sonhou aconteceria. A Bíblia diz que quando ele teve aqueles sonhos, ele ficou extremamente perturbado, ele ficou extremamente indignado. Olha, isso quer dizer alguma coisa. E ali, todo um povo começou a ficar tenso com aquela situação. Você vai perceber quando nós lemos no versículo 8, que o faraó manda chamar todos os tipos de intérprete, todos os adivinhas, todos os magos, para desvendar os sonhos. Mas a Bíblia diz que todos eles falavam, e nada acontecia. Nada acontecia. Eles não conseguiam descobrir o que acontecia lá. O que era o sonho do faraó. Porém, a Bíblia nos mostra algo muito interessante, quando ela nos fala que o copeiro disse no versículo 2, pois bem, havia conosco um jovem hebreu, servo dos capitães da guarda. No versículo 9, o chefe dos copeiros disse ao faraó, hoje me lembro das minhas faltas. Esse versículo 9, ele é muito importante, porque no versículo 9, o copeiro, vendo aquela situação, ele olha para o faraó e fala assim, meu senhor, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Hoje eu me lembro que havia um homem, um jovem hebreu, que numa ocasião onde eu e mais um outro servo do Senhor estávamos na prisão, e nós também contamos os nossos sonhos para ele, e ele os interpretou, e aconteceu exatamente o que ele falou. Olha só que interessante, quando você vai no versículo 1, a Bíblia diz que do dia que José, na prisão, interpreta os sonhos dos dois homens, do padeiro e do copeiro, passaram-se 2 anos. 2 anos José foi esquecido. Porque quando José interpreta os sonhos do copeiro, ele fala, olha, você vai ser restabelecido. Quando você estiver na presença do faraó, lembre-se de mim. Que você possa falar de mim para ele. Que você possa falar que eu sou uma boa pessoa. Que você possa contar minha história para ele. Que você possa dizer para ele que nada passou de um engano, pelo fato de eu estar nessa prisão. Que eu fui vendido pelos meus irmãos. Que até então a minha vida só tem piorado. Lembre-se de mim. A Bíblia diz que o copeiro não se lembrou dele. Foram 2 anos. E o copeiro não se lembrou. Porém, a tragédia anunciada chega no Egito, através de um sonho. E quando isso acontece, a Bíblia diz que ali o copeiro olha para o faraó e fala assim, meu senhor, eu estou me lembrando de uma coisa. Você imagina, se você fosse o faraó, como você ficaria depois de um tempo você falando, chamando gente para te ajudar, e a pessoa que está do teu lado todo dia te serve o vinho, ela olha para você e fala assim, nossa, eu estou vendo vocês tudo agoniado aí faz um tempão, eu estou me lembrando de uma coisa. Qual seria a tua reação se você fosse o faraó? Imagina só que situação. Poxa, mas você não está vendo que nós estamos tudo agoniado aqui? Já mandei chamar gente de tudo quanto é lugar. Já mandei chamar gente de São João, de Casa Branca, de tudo que é lugar. E não resolve, você sabendo da situação, você não fala nada. Agora você lembrou? Imagina como que ficou o coração do faraó. E é sobre isso que eu quero pregar para você esse momento. Falando para você sobre o fato de se lembrar. Às vezes, quando nós estamos na igreja, teve um culto que eu falava sobre as emoções, e eu falava que as nossas emoções não nos justificam,
Porque às vezes você está na casa de Deus e você vive coisas que mexem com as tuas emoções, mas é lá fora que nós somos provados. E quando nós somos provados, de nada adiantou o que você viveu aqui, se você não consegue colocar em prática lá fora. Da mesma maneira, eu falo para você que o copeiro ele era muito importante entre José e entre o faraó e o Egito. O copeiro era muito importante. É a mesma coisa de eu falar para você, é como quando você vem à igreja e toma ceia. É importante tomar ceia, pastor? É muito importante. Só que quando você chega lá fora, que você se encontra com o mundo, não adianta nada você estar no mundo, passar as pressões do mundo, e você não se lembrar da aliança que você fez na ceia. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, que a ceia, ela não poderia ser como um pão e um vinho que você come e bebe simplesmente para matar a sua fome ou saciar a sua sede, se ela não transforma nada dentro de você. Quantos de nós, nos momentos da nossa crise, nos momentos das nossas dificuldades lá fora, durante esses dias, durante esses meses, durante tantos boatos, durante tantas conversas, quantos de nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida? Quantos de nós? Porque da mesma maneira que aquele copeiro havia se esquecido de José, Jesus traz algo muito interessante para nós no livro de Lucas 22, versículo 19. Olha bem o que o livro de Lucas fala. Eu vou ler na outra versão, porque essa versão às vezes você não consegue entender. A Bíblia diz que tomando o pão, ele deu graças, ele partiu o pão e deu aos seus discípulos dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. O que Jesus falava em Lucas 22, 19, esse versículo, ele é muito forte na nossa vida, nós como homens e mulheres de Deus, ele é muito sério para cada um de nós. E provavelmente, se em muitos momentos você passou por tanta tribulação, você se esqueceu sim desse versículo. Principalmente se você já tomou a Santa Ceia. Porque Jesus falava aqui: olha, esse pão representa o meu corpo. E esse pão representando o meu corpo, eu quero que vocês saibam de uma coisa: eu vou entregar esse meu corpo para que vocês tenham vida. Eu vou abrir mão da minha vida para que vocês tenham vida. Eu vou abrir mão dos meus sonhos para que você tenha sonhos. Eu vou abrir mão dos meus projetos para que você tenha projetos. Eu vou abrir mão de um casamento, de filhos, de estudo, de tantas coisas, para que você tenha isso. Por isso, toda vez que você comer e beber em meu nome, que você se lembre disso. Mas nós não nos lembramos. Quando nós somos levados a momentos difíceis, nós não nos lembramos. A Bíblia, no versículo 1 do capítulo 41 de Gênesis, ela fala que o copeiro simplesmente se esqueceu. Foram 2 anos. Quanto tempo faz desde a tua conversão que você já se esqueceu das milhares, das inúmeras promessas que Deus fez para a tua vida? Provavelmente, se eu abrisse um espaço, um momento aqui, para você vir aqui à frente e me falar pelo menos um testemunho de algo grande que Deus fez na tua vida, eu tenho certeza que mesmo você tendo tão pouco tempo de conversão, você poderia me contar pelo menos um caso. E aí eu pergunto para você: acaso você acredita que Deus é um Deus que se esquece dos seus filhos? Acaso você acredita que Deus é um Deus que começa e para no meio do caminho? Que o nosso Deus é um Deus de projetos pela metade? É um Deus de meios relacionamentos? Aonde a Bíblia diz que Ele foi capaz de entregar aquilo que havia de mais valioso, o Filho dele, para que eu e você pudéssemos ter vida. Lucas 22, 19, tem que ser um versículo que tem que estar muito vivo dentro de você. Porque ele fala primeiro do sangue, ele fala do vinho, mas quando ele fala do corpo, ele fala: eu vou me entregar, eu vou entregar o meu corpo, para que você não sofra,
para que você não viva determinadas coisas que você está vivendo, para que você não seja ameaçado, para que você não viva o medo daquilo que as pessoas dizem. Olha só que coisa, esse versículo, por que Jesus falou esse versículo para os discípulos? Porque ali ele falava, olha, vai chegar um momento que eu vou partir, e quando eu partir, vocês serão perseguidos, e as pessoas irão atrás de vocês, até para tirar a vida de vocês, mas não se esqueçam disso, que você possa permanecer firme, que você possa crer que eu me entreguei para que vocês pudessem continuar vivendo, para que vocês pudessem continuar aquilo que eu comecei. A Bíblia diz que Jesus começou um projeto, e o nosso papel como homens e mulheres de Deus, ou como cristãos, é continuar o projeto de Cristo na vida das pessoas, nas nossas vidas. Provavelmente, quando você lê os evangelhos, quando você vê sobre os discípulos, eles nunca viveram momentos tão maravilhosos enquanto eles estavam com Jesus, no propósito deles. Eu quero que você saiba de uma coisa, se você se lembrar, você que tem mais tempo de vida cristã, se você se lembrar os momentos que você se dedicava mais a Deus, provavelmente você vai se lembrar que foram os melhores momentos da tua vida. Foram os momentos que você mais plantou, e provavelmente os momentos que você mais colheu. Só que nós nos esquecemos disso. Assim como aquele copeiro, a Bíblia diz que por 2 anos ele se esqueceu de José. E como é possível se esquecer de José? Aonde a Bíblia diz que ele e o padeiro, os 2 oficiais, os 2 chefes do palácio, foram presos juntos por um problema parecido, por uma situação igual, eles foram presos. Um foi enforcado e o outro foi restituído. Como que aquele que foi restituído se esquece? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você e um amigo seu estivesse numa viagem de carro e está amarrado, e esse carro, vocês vêm a sofrer um acidente, e o seu amigo morre, mas nada acontece com você, você vai se esquecer desse acidente? Você vai se esquecer desse amigo? Pois bem, o copeiro esqueceu por 2 anos. Se nós não nos esquecemos disso, por que nós nos esquecemos por alguém que entregou a vida por nós? Por que tantas falas do mundo são mais fortes do que tantas promessas que Ele tem para as nossas vidas? Pastor, mas a Bíblia é um livro muito grande. Ele é muito grande para se ler. Várias pessoas já me falaram isso, como talvez falam para você. Sabe por que é um livro tão grande? É para você ter ideia do tamanho das promessas que Deus tem para a tua vida. Promessas para cada dia da tua vida, para cada situação que você está vivendo. Porém, nós nos esquecemos. Acaba se passando, nós nos esquecemos. Tem um versículo que é muito forte, que é um versículo que precisa estar muito vivo dentro de nós, que é lá em Jeremias 29, é um versículo muito conhecido. Jeremias 29, principalmente o versículo 11, do versículo 11 ao versículo 13, olha o que a palavra do Senhor nos diz, versículo 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de lhes fazer prosperar e não lhes causar nenhum tipo de dano, planos de dar esperança e um futuro. Versículo 12: então vocês clamarão a mim, virão orar para mim, e eu os ouvirei. Versículo 13: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Jeremias 29, 11 e 13. Essas são as promessas de Deus para a nossa vida. Por que nós não achamos o Senhor, se é que nós o procuramos? Primeiro, nós temos procurado Ele de todo o nosso coração. A Bíblia diz que somente Ele sabe o que é o melhor para nós.
Somente Ele sabe aquilo capaz de nos trazer esperança, expectativa. Quantas vezes, antes da minha conversão, eu olhava muitas pessoas cristãs, eu falava, de onde vem tanta alegria? De onde vem tanta fé? De onde vem tanta alegria num momento tão difícil? E quem me respondeu esse versículo foi Paulo. Quem me respondeu essa pergunta, foi Paulo. Paulo traz a seguinte fala: como é pequeno, como é digno de piedade aqueles que buscam a Deus, acreditando que Deus tem grandes coisas para essa vida apenas. Não fazem ideia das grandiosas coisas que Deus tem para você. Eu quero dizer para você que Deus tem mais coisas na tua vida do que você imagina. Nenhuma mente é capaz de compreender quão grandes coisas que Deus tem para você, não apenas nessa vida, mas quando os olhos se fecharem. Quando Paulo fala isso, nós começamos a compreender que por maiores os sofrimentos, por maiores as dores que eu e você possamos passar nessa vida, nada se compara com aquilo que Deus tem separado para mim e para você, quando os nossos olhos se fecharem. Você consegue compreender isso? A Bíblia diz que eu e você, nós não ficaremos do lado, nós não nos sentaremos longe, mas a Bíblia diz que nós sentaremos à mesa com o nosso Senhor. Você consegue imaginar quão grandioso é isso? Quão grande é isso para as nossas vidas? E por quê? Nós nos esquecemos. Porque nós não nos lembramos, nos momentos tão ruins, nos momentos tão difíceis. Deixa eu te fazer uma pergunta. Às vezes a gente fala assim, a resposta da pergunta que eu te fiz a primeira vez, quem salvou o Egito? A resposta ela é simples. Quando você compreender, se faltar um daqueles personagens, o que mudaria? De que adianta José interpretar o sonho se ninguém levava ele ao faraó? De que adianta o faraó ter tido sonhos se ninguém era capaz de interpretá-lo? Deixa eu te fazer uma pergunta. E se o copeiro tivesse realmente se esquecido de José? O que seria do Egito? O que seria de toda a terra? Porque a Bíblia diz que quando vem os 7 anos de fome, foi uma fome que estabeleceu por toda a terra. E glória a Deus pelo Egito, que era liderado por José. Eu quero dizer para você que quando nós nos esquecemos, infelizmente, pessoas gemem, nós gememos. Quando você se esquece das promessas de Deus para a tua vida, você sente na tua pele. Você passa por coisas muito ruins. Quantas coisas nós passamos? Falava com uma pessoa essa semana, eu falava, olha, desde quando começou essa pandemia, nós aí, junto com algumas pessoas da igreja, toda semana nós temos orado e jejuado. Essa pessoa falou assim para mim, nossa, mas você está jejuando toda semana? Eu falei, não tem que ser. Nós temos que jejuar. Quantas pessoas correndo risco de ficar desempregadas? Quantas pessoas aí desesperadas? Quantas pessoas passando fome? Quantas pessoas precisavam ouvir essa palavra que você está ouvindo? Mas talvez elas não vão ouvir, porque quando nós chegamos lá fora, nós estamos preocupados. Puxa, amanhã é segunda-feira, eu tenho um monte de compromisso. Nós nos esquecemos. Não adianta a palavra ser transformadora, ser reveladora, se quando nós chegamos lá fora, quando nós somos confrontados, nós esquecemos. Não adianta, de nada adianta. De nada adianta Deus ter trazido sonhos, a maior autoridade provavelmente do mundo naquele momento, que era o faraó, e nem ter trazido um homem capaz de interpretar aquilo. E olha só que interessante, quando a Bíblia diz que o faraó manda chamar José, o calabouço onde José ficava era colado no palácio, era ali do lado. Foi o tempo de José se arrumar, passar um desodorante,
para conversar com o faraó. Ele estava no lugar que era para ele estar. Às vezes eu e você temos passado por tantas coisas. Meu Deus, eu procuro ser tão correto. Por que eu chego no ponto de entrar numa prisão? Eu nunca roubei nada. Eu nunca fiz nada. Eu estou vindo para a prisão. Por quê? Porque tinha apenas uma parede que dividia a prisão do palácio. E quando precisasse de José, rapidamente José estaria lá. Olha que coisa. Às vezes nós passamos por tantas pessoas, nós convivemos com tantas pessoas, às vezes passa uma pessoa na sua vida e você tem aquilo que é capaz de transformar a história de vida de uma pessoa, mas nós ficamos em silêncio. E esse silêncio ele é mais espiritual do que qualquer outra coisa, porque quando nós passamos as nossas crises, nós nos esquecemos da promessa de Deus. Nós nos esquecemos de quão grandes coisas Deus pode fazer nas nossas vidas, porque Ele já fez muitas. Às vezes algumas pessoas falam: pastor, eu fico tão feliz de ver que tem várias pessoas na igreja capazes de orar pela minha dor. Sabe o que é isso? São pessoas que já viveram coisas na sua vida. E elas falam: não, eu vou orar, porque quando eu orar, essa pessoa vai acreditar, porque vai acontecer na vida dela. E quando acontecer na vida dela, sabe o que ela vai fazer? Ela vai se juntar a mim, e nós dois vamos orar pelo outro, que também vai orar. E aí pode chegar o meu pai, pode chegar o meu filho, pode chegar o meu vizinho, que eu tanto falo, e nada acontece na vida dele. Mas talvez uma pessoa que você venha converter pode transformar a história de vida de uma pessoa que eu tanto amo. Por isso que a palavra, ela tem que ser levada. Por isso que ela tem que ser levada, ela tem que ser falada. Eu vi uma pessoa cristã. Aconteceu um fato muito interessante, e essa pessoa falava assim, que a hidroxicloroquina, né? Quando se falava aí lá atrás que ela era capaz de reverter a situação dessa enfermidade, essa pessoa falou para mim: eu fico indignado, porque o certo era todo mundo, quando fica sabendo de uma coisa dessa, tinha que falar para todo mundo. Eu falei: então, para você ver, nós conhecemos um Deus capaz de transformar histórias de vida. Nós conhecemos um Deus onde a Bíblia diz que se duas pessoas se unirem em um favor, Ele é capaz de descer naquele lugar e conceder a oração. E mesmo assim, nós não fazemos. Olha que coisa. Nós temos o conhecimento da hidroxicloroquina, né? Mas nós não falamos para as pessoas. Elas estão aí em pânico, em desespero, em medo, não sabem do dia de amanhã. E nós sabemos. Pastor, mas eu tenho andado muito ocupado. Não tem sido fácil esses dias. Para ninguém tem sido fácil. Principalmente para quem não tem esperança nenhuma. Saiba de uma coisa: não demore como aquele copeiro. Você tem a resposta para transformar a história de vida da tua casa e das pessoas que estão ao teu redor. Quando você olha para as cadeiras ao lado, quantas pessoas poderiam estar conosco aqui? Quantas pessoas poderiam estar junto conosco? O mundo tem passado muito isso. Essa enfermidade, ela nos traz uma clareza de tantas coisas. Uma pessoa que às vezes fica doente, tem coronavírus. Essa pessoa é uma pessoa que muitos acreditam que ela tem que ser excluída do nosso convívio. Não, porque eu posso pegar também. Aonde nós como cristãos precisávamos acolher. Me lembro não, né? Porque faz muito tempo, eu não sou tão velho assim. Mas eu vejo relatos sobre a AIDS. Vocês sabiam que quando a AIDS estava tão um burburu, né, um bafafá da AIDS, tudo isso e tal, vocês sabiam que muita gente tinha medo? Fulano pegou AIDS, eu não posso nem chegar perto dele. Olha só, irmão, como as coisas mudam, né? Muita gente às vezes pensa desse jeito também. Isso faz com que nós isolemos as pessoas. Não, deixa ele com o problema dele, eu preciso cuidar de mim. E assim nós vivemos, infelizmente.
Quantas pessoas que às vezes eu e você conhece, que se guarda tanto e às vezes fica enfermo. É uma enfermidade que pode acontecer com qualquer um de nós. E se acontecer, pior do que a enfermidade é a rejeição, que nós conseguimos ver nos olhos da outra pessoa que nos enxerga. Olha que coisa. Eu quero dizer para você, você foi escolhido por Deus para ser como copeiro. Porque um dia você esteve numa prisão. Um dia o pecado fazia parte da tua vida. Um dia o pecado era muito forte dentro de você. O pecado te aprisionava. O pecado era mais forte que as tuas vontades. Porém, quando você conheceu a Cristo, você se libertou. Mas nós voltamos a viver determinados pecados porque nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos daquilo que nós vimos. Nós nos esquecemos que o milagre pode acontecer conosco, como já aconteceu. Nós simplesmente esquecemos. Mas eu quero dizer para você, tamanha dor de tantas pessoas, é momento de você, como aquele copeiro, se lembrar. Meu Senhor, eu me lembrei de uma coisa, vou te contar como foi a minha conversão. Provavelmente o maior milagre que você viu na sua vida foi a sua conversão. Foi o maior milagre que eu vi na minha. Eu nunca imaginei que um dia eu me converter. Nunca. Foi o maior milagre que eu vi aos meus olhos, foi esse. E olha que eu já vi várias coisas, hein? Nesse quase 20 anos de caminhada, olha para você ver. O maior milagre das nossas vidas, às vezes, foi a nossa conversão. E nós nos esquecemos. O simples fato de você se lembrar e falar para as pessoas, você vai ver que você será capaz de transformar a história de uma vida, de uma família, ou até mesmo de um povo. Um copeiro trouxe a solução que todo um Egito precisava. Olha que coisa interessante. Olha como é forte isso. Que você possa se lembrar disso. E que você possa realmente colocar em prática aquilo que você ouviu hoje. Lembre-se disso. A Bíblia diz que Deus é contigo. Nunca se esqueça, Lucas 22:19. Eu me entreguei para que você não viesse se entregar. Quando viessem umas crises, você se entregar, você desistir, você querer parar. Eu me entreguei numa cruz para que você pudesse não se entregar aos prazeres do mundo, para que você pudesse ter vida, e vida em abundância. Feche os teus olhos. Curva tua fronte. Igreja, quero dizer para você que nesses dias tão difíceis, provavelmente você se esqueceu de muita coisa. E das principais coisas que você se esqueceu foram as promessas de Deus para a tua vida. Provavelmente, em todos esses dias difíceis que eu acredito que muitos de nós aqui passamos, assim como aquele copeiro, nós nos esquecemos. Pessoas passaram por nós, gemendo, clamando, chorando. E eu e você nos esquecemos. Pastor, tem sido muitos os meus compromissos. Meu dia não tem sido fácil. Muitas vezes eu ando desanimado. Muitas vezes eu ando irado. Muitas vezes os meus maiores problemas vêm dentro da minha casa. E eu me esqueço de tão belas promessas que Deus tem para a minha vida. Muitas vezes nesses dias tão difíceis, onde muitas pessoas têm se desesperado, Deus me guardou em vários detalhes, em várias coisas.
mas eu me esqueci. Porque são muitas coisas na minha cabeça. Eu imagino o que levou aquele copeiro, aquele homem a se esquecer por 2 anos daquele que colocou esperança no coração dele. Daquele que disse para ele: olha, após alguns dias, fique tranquilo, você será restabelecido. Às vezes eu me pergunto, como nós podemos nos esquecer de um Deus que por um momento nos fez voltar a sonhar, voltar a acreditar, de ter fé em dias melhores. Como nós podemos nos esquecer de um Deus que foi capaz de se entregar para que cada um de nós pudéssemos ter vida? Eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar, a permanecer com os teus olhos fechados. E nesse momento eu queria que você analisasse a tua vida. Começasse a olhar para dentro de você. E eu queria que nesse momento você se lembrasse. O copeiro se lembrou de José. Esse momento é momento de você se lembrar de quando você passou suas dificuldades e você, num sentimento desesperado, veio ao erro, veio a satisfazer a vontade da tua carne. No momento onde pessoas passaram por você com tanto medo, tanta incerteza, tanta insegurança, você se esqueceu, pois as nossas obrigações nos fazem ser tão ocupados. Esse momento, o Espírito Santo de Deus, Ele está neste lugar. E Ele traz à tona todas as situações que você viveu ao longo da tua vida. E você se esqueceu de se posicionar como um homem e uma mulher de Deus. Neste momento, Ele fala com você. É momento de você se lembrar. É momento de você se posicionar. Pois enquanto você se cala, muitas vidas têm gemido e têm se desesperado. Feche teus olhos. Renova-me, Abre o teu coração ao Senhor. Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Diga ao Senhor, Renova-me, fale a Ele. Senhor Jesus, põe em mim seu coração, Aleluia, Senhor. porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há Tudo que dentro de nós, Senhor, meu coração necessita mais de ti. eu quero convidar você nesse momento a levantar a tua voz, declarar ao Senhor. Renova-nos, Senhor. Precisamos ser renovados pelo Teu Espírito Santo, Deus. Já não quero ser igual. Diga a Ele. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração,
Nós precisamos ser mudados, Senhor. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Senhor, que o Teu Espírito Santo realmente esse momento possa nos trazer à tona, Pai, os inúmeros momentos que nós nos esquecemos. Nos esquecemos dos nossos amados. Nos esquecemos até mesmo de nós, quando nós nos entregamos às nossas vontades, aos nossos prazeres. Senhor, assim como aquele homem se lembrou, ele se lembrou de José, que nós possamos nos lembrar das inúmeras coisas que o Senhor fez na nossa vida, dos inúmeros milagres, de toda a certeza, de toda a expectativa que o Senhor colocou dentro de nós por dias melhores, de cada coisa que nós vivemos junto ao Senhor, de mesmo sabendo que os dias eram tão difíceis, o Senhor cuidou de nós em cada um dos detalhes. O Senhor esteve conosco em cada um dos momentos, Senhor. Pai, que nós não venhamos a nos esquecer, que nós não venhamos a nos esquecer de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Pois assim como na nossa vida, o Senhor fará na vida dos nossos amados. Nós teremos a alegria e o privilégio que José teve de dizer que em minha casa servimos ao Senhor. Levar as boas novas, dizer às pessoas que existe sim uma esperança, que existe sim uma cura, que essa cura se chama Jesus. Que Lucas 22:19 possa ficar gravado dentro de nós, que alguém morreu, que alguém se entregou, de alguém que abriu mão de viver a vida, para que nós pudéssemos viver a nossa vida. E ao final ele dizia: lembre-se de mim. Nos teus momentos mais difíceis, lembre-se de mim. Quando as pessoas passarem por dificuldades, lembre-se de mim. Quando você vê nos olhos de alguém, lembre-se de mim. Na tua alegria, no teu momento de celebrar, lembre-se de mim, pois eu não posso celebrar com você, mas que você possa ter força para permanecer firme e fiel. Pois se você crer, será salvo tu e toda a tua casa. Senhor, nos faz lembrar, Pai, nos faz lembrar de tão grandes coisas que o Senhor tem prometido para a nossa vida, para a nossa família. Assim como nós lemos em Jeremias, que nós possamos nos lembrar das tuas promessas, que nós possamos te buscar com todo o nosso ser e de todo o nosso coração. Pois se buscarmos verdadeiramente, o Senhor virá em nosso favor. Que nós possamos verdadeiramente crer, que nós possamos verdadeiramente ser impactados, e quando estivermos lá fora, que nós possamos nos lembrar, Senhor, de quão grandes as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso?
Você crê que Deus tem grandes coisas para a tua vida, para a tua família? Dê uma forte salva de palmas ao nosso Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Igreja, que realmente essa palavra possa ficar gravada fortemente na tua vida. Não se esqueça das promessas de Deus para cada um de nós. Não se esqueça de quão grandes coisas Deus tem para a tua vida, de tudo aquilo que Ele fez e também de tudo aquilo que Ele vai fazer. Permaneça firme, creia no Senhor. Eu tenho certeza que cada um de nós veremos quão grandes coisas a nossa fidelidade com o Senhor nos trará, amém? Feche teus olhos. Eu gostaria de orar com você, de orar por você esse momento. Senhor, nós te damos graça, Pai. Te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é um Deus de promessas, um Deus de aliança, Pai, e um Deus que nos faz lembrar, que nós possamos nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem prometido a cada um de nós, que realmente nós possamos crer e viver aquilo que o Senhor tem prometido à vida de cada um de nós que aqui estamos. Pai, guarda a nossa vida, guarda o nosso coração e todo o nosso ser, que verdadeiramente nos nossos momentos de dificuldade nós possamos nos lembrar, quando as pessoas passarem por nós possamos nos lembrar de que verdadeiramente o Senhor é maior do que tudo que tem se levantado, de que o Senhor é maior do que toda dor, do que todo medo, e de que o Senhor é tudo aquilo que cada um de nós necessitamos. Que a tua face resplandeça sobre cada um de nós. Senhor, nos abençoa, nos guarda, nos protege e nos livre de todo o mal. Que verdadeiramente o Senhor possa abençoar cada dia das nossas vidas. Nos guarda, nos protege. É o que nós oramos a Ti, com todo o nosso ser e de todo o nosso coração, Pai. Cada momento da nossa vida nos faz lembrar de que quão grandes coisas o Senhor tem para mim e para cada um dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa ter um bom descanso, uma ótima semana. Creia, Deus é maior do que tua dor. Lembre-se, Ele tem muitas promessas para cada um de você. Viva essas promessas. Creia no poder do Senhor na tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Um bom descanso a todos e uma ótima semana.